Muito boa noite, sejam bem-vindos já ao Pontos de Vista. Já sabes, este é um espaço de análise daquilo que são os acontecimentos que marcam a semana, com os nossos comentadores residentes, José Jaime e Fernando Lima. Boa noite aos dois. Vamos começar por olhar para aquilo que são os temas da semana na ótica dos nossos comentadores. José Jaime escolheu o 7 de Abril que se celebrou esta semana. José Jaime. Boa noite. Não tinha como deixar de assinalar o 7 de Abril que se comemorou esta semana e, como todos sabem, uma data que surge a assinalar a morte de uma heroína nacional, a Gesina Machel, e que nasce também tendo em conta uma visão progressista da FLIM em relação à mulher. Assinalo também este ponto porque assente-se que, apesar de ser uma data que surge dessa linha, como eu disse, progressista, hoje em dia assente-se uma certa inversão, ou seja, assente-se que o pensamento progressista sobre a mulher já não está mais e às vezes até pelo contrário já não está dentro dos partidos, mas sim encontramos-lo muitas vezes fora dele, ou seja, é a partir da sociedade civil em que nós vemos uma maior pujança em relação à luta dos direitos da mulher. E às vezes esta luta até pode ser feita por pessoas que podem ter filiação partidária, mas só que porque podem não ter espaço fora da esfera partidária. Então elas no caso exercem este ativismo fora. E iria aqui para usar este espaço para, aliás, parabenizar pelo programa do dia 7, que teve aqui 3 brilhantes mulheres, Fátima Mimbir, Paula Vera Cruz e Alda Salomão, aqui e de fato deram mostras de que é possível ter-se uma forma de ver estes assuntos e muitas vezes fora daquilo que é a camisa da força das linhas partidárias e vemos o quão existe de fato um pensamento extremamente progressista que infelizmente não tem sido uma bandeira forte a nível dos nossos partidos. Então, eu queria apenas assinalar este ponto de que, de fato, os partidos precisam estar ao nível do que é a discussão sobre os assuntos da mulher, principalmente a nível da sociedade civil. Bem, esse foi um programa realizado aqui, moderado pelo meu colega, o Aventura Mecipe, que de facto valeu a pena ver nesse dia 7 de Abril. O Fernando escolheu como assunto da semana a deliberação do Conselho Superior da Comunicação Social. Já vinha um clima nos últimos dias relativamente à ação de alguns mídias e o Conselho Superior da Comunicação Social produziu uma deliberação sobre este aspecto. Como ainda estamos no rescaldo do 7 de Abril, eu não gostaria de não deixar de me associar às palavras do José Jaime em relação à qualidade deste programa da STV sobre o 7 de Abril e em relação, sobretudo, à qualidade das participantes neste programa. Isto mostra que temos mulheres poderosas, está na moda falar-se de mulheres guerreiras e acho que estas 3 intervenientes estiveram à altura de toda esta adjetivação sem menos vírgula ou mais vírgula. Indo diretamente em relação ao tema escolhido, ou seja, a primeira deliberação de 2016 do Conselho Superior de Comunicação Social, em que fala do abaixamento da qualidade dos órgãos de informação, a questão do sensacionalismo, a apologia da violência. Eu não vou dizer que não existem todos estes ingredientes na nossa comunicação social, mas acho que o Conselho Superior da Comunicação Social só pecou por não estar calado. Ou seja, sendo a sua primeira intervenção, depois do seu elenco estar completamente
portanto, Ser impulsado. composto, acho que deviam, de algum modo, olhar para o passado como uma estrutura que tem estado sistematicamente em apoio do poder, em apoio do regime, e porque são uma instituição independente, olhar de alguma forma descomplexadamente para o panorama da comunicação social. E se esses são problemas da comunicação, não o deixam de ser outros problemas mais prementes, nomeadamente órgãos de informação que, devido à sua importância, merecem outro tipo de tratamento, nomeadamente estou a falar da comunicação social pública. Eu noto que, por exemplo, o Presidente da República já fez 2 intervenções em que a tónica foi a comunicação social pública. O Primeiro-Ministro foi visitar a televisão, foi visitar a agência de informação, teve pronunciamentos muito corretos e muito interessantes em relação à comunicação social pública. Eu não estou naquele momento que os órgãos de informação seguem as orientações do Presidente da República ou seguem as orientações do Primeiro-Ministro. Mas esses órgãos de informação devem seguir a lei e aquilo que o Presidente da República e aquilo que o Primeiro-Ministro fizeram foi falar e dar ênfase àquilo que a lei diz sobre o papel da comunicação social pública. Ora, eu acho que deve haver outra força no nosso país que faz orelhas moucas completamente a esses pronunciamentos do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Portanto, parece que a tal mão oculta também atua nesses órgãos de informação para que esse tipo de pronunciamentos não seja seguida. E em relação à questão de violência, em relação ao incitamento da violência, e porque a questão, eu sei onde querem chegar com o incitamento da violência, eu dou simplesmente o exemplo da morte do Gil Sistac, em que a sua morte foi precedida de um crescendo de acusações, de abusos de linguagem racista. Feitos, na sua maioria, nos órgãos públicos. Então, essa violência, dos apelos à violência, são só num determinado... Portanto, eu acho sim que o Conselho Superior da Comunicação Social se deve pronunciar, deve estar atento à realidade da comunicação social, mas deve ser mais equidistante, mais crítico sobre a nossa própria realidade e olhar para aquilo que é principal e aquilo que é secundário e não atuar como sempre atuou, como uma corrente de transmissão do regime e do poder. Portanto, acho que é um órgão que atua numa lógica de 2 pesos e 2 medidas. Completamente. Bem, isto é um debate que, de facto, tem a dizer. O Conselho Superior de Comunicação Social é um órgão que parece, cujos membros parece que estão num divã, digamos, olhando para uma realidade completamente que nada tem a ver com a realidade onde eles próprios vivem. Vale a pena, porque eu já tive, com a aproximação que eu tenho com o Presidente, que foi o nosso comentador aqui, já lhe disse, o Conselho tem que sair dali daquele divã, tem de ir para a realidade, tem de perceber que é parte deste processo e tem de olhar sobretudo aquilo que está escrito na lei. Estamos abertos para debater com aquela estrutura, esses problemas e essas questões que eles levantam, por exemplo, neste comunicado. Não há medo nenhum de se discutirem estas coisas. Muito bem, vamos certamente continuar a acompanhar isto, até porque para ser diferente dos outros anteriores Conselhos Superiores da Comunicação Social, este tem de fazer diferente. Absolutamente. Só podemos esperar disso do Tomás Vieira Mário. Já tivemos membros que eu, como jornalista, e sou jornalista há pelo menos 23 anos, nunca os vi na vida, entretanto já vi 2 deliberações e, portanto, é preciso começar a mudar até isto, irem para perto daqueles que são os fazedores da informação. Não podemos ter um Conselho Superior de Comunicação Social que se comporta como se fosse um poder instituído num país... Não, gostei dessa expressão de estarem no divã a assistir ao que se passa no país. Muito bem, vamos olhar então para os assuntos que elegemos. Vamos começar a falar da morte de Dom Jaime Pedro Gonçalves,
aconteceu, portanto, esta semana e cujo velório, o funeral então aconteceu ontem, sábado, na cidade da Beira, com a presença do chefe de Estado e vários dignatários deste país, representando várias sensibilidades políticas neste país. Mas, para Zé Jaime, queria ouvir o seu comentário, o que é que significou esta figura de Dom Jaime Gonçalves, uma pessoa longe daquele prelado clássico de estar em cima do muro, querer estar bem com toda a gente e tudo. Este era uma pessoa totalmente diferente, que dizia o que lia na alma. Sim, sem dúvida. Olhando para a história do Dom Jaime Gonçalves, que aproveito esta oportunidade para endereçar os meus sentimentos à família e também à Igreja Católica e à Beira, que era a sua paróquia, dizer que foi alguém que esteve acima da própria Igreja no sentido de sua intervenção política, principalmente naquilo que ela foi nestes últimos anos. Aliás, penso que foi ontem aqui mesmo, algo similar foi dito pelo professor Severino Nguenha, quando ele chamou a atenção ao fato de que é preciso entender que a Igreja Católica, principalmente na Beira e na figura de Dom Jaime Gonçalves, ela estava a um outro nível em relação, por exemplo, à Igreja, olhando para o caso de Maputo e o Dom Alexandre, né, por exemplo. Então, ele esteve à frente em termos de liderança, em termos de coragem e pode-se achar que em alguns momentos ele era pró-Renamo, que não é tão linear assim, tanto mais que nós vemos que em certos momentos, inclusive, ele teve crispações com o próprio Afonso Dhlakama. Quer dizer, então, se nós formos um pouco mais, como vou dizer isso, diligentes em relação à sua obra, vamos ver que ele de fato manteve uma grande coerência em relação à sua principal agenda, que foi a paz, de tal sorte que não teve receio nenhum em certos momentos de ter mesmo alguma briga com o Afonso Dhlakama. Mas também é preciso termos em conta uma coisa em relação ao seu ponto. A Igreja Católica não é uma igreja tão homogénea assim, embora exista esta ideia de que é uma igreja conservadora, mas vemos que, por exemplo, na América Latina foi muito forte a chamada teologia da libertação. E não que o Dom Jaime Gonçalves fosse membro desta vertente, mas sim era uma parte progressista da Igreja e que em certos momentos esteve em alguma tensão com o Vaticano. Então, eu penso que o Dom Jaime, pela sua coragem, pelo que ele fez e pela capacidade e ousadia de enfrentar políticos, e imagino que ele também tivesse tido alguma tensão dentro ou melhor, com os seus pares dentro da Igreja, é um exemplo de fibra, coragem e alguém que, como antes disse, manteve a coerência em relação à sua agenda de paz, o que não se pode dizer de muitos políticos, que em algum momento não fica claro se de fato tem coerência em relação à sua agenda de paz. Mas ainda eu diria que, ao menos vendo aqueles que estiveram no seu funeral, abre um grande espaço, ao menos se existir coerência, para que ele seja uma figura que pode ser
indicada como herói e dando sinal que é possível ser-se herói nacional sem que esteja necessariamente conotado ao partido que está no poder. Então, acho que fazendo, sendo coerente com a homenagem que as figuras das várias vertentes estiveram, o que mostra um certo reconhecimento da figura que ele foi e da contribuição que ele deu ao nosso país. Acho que há condições, se de fato formos coerentes, para que ele seja indicado como um dos heróis nacionais deste país. Fernando, queria ouvir a tua opinião relativamente. Bem, eu gostaria de começar com um ponto prévio. Eu não sou católico e, portanto, a minha concepção do mundo, a minha concepção sobre os mistérios da vida e da morte são muito diferentes, certamente, daqueles comungados pelo bispo Dom Jaime Gonçalves. De qualquer forma, eu penso que com a sua morte, e se isto não era reconhecido antes da sua morte, há 3 marcos fundamentais na história da Igreja Católica moderna em Moçambique. Dom Manuel Vieira Pinto, Dom Sebastião Soares de Rezende, exatamente um bispo da Beira, aliás, o bispo ao qual Dom Jaime pediu para ser sepultado ao seu lado no cemitério da Beira, e também Dom Jaime. Eu gostaria também, por esses motivos, de, sobretudo, falar sobre a sua atividade secular enquanto cidadão e enquanto bispo preocupado com os problemas da sociedade moçambicana. Eu não conheço outro bispo, conheço outros prelados com outros graus na hierarquia da Igreja Católica, mas não conheço outro bispo, depois da independência, que tão vocalmente se opôs primeiro ao regime de partido único e à ideologia do marxismo-leninismo e, posteriormente, já depois da Constituição de 1990, sendo a voz mais vocal e mais crítica em relação à problemática da paz e em relação às negociações com aqueles homens que estavam do outro lado. Isto para dizer que não era fácil no tempo de Samora Machel ser do contra, ter uma opinião diferente. E Samora Machel, que era uma pessoa com uma personalidade muito forte, por várias vezes confrontou Dom Jaime e, usando em última análise a sua prerrogativa de ser presidente, a tentar levar Dom Jaime Gonçalves a estar de acordo com ele. E Dom Jaime sempre se manteve afastado, aliás, o que irritou Samora, o que irritou todas as pessoas à volta de Samora Machel e que sempre irritou, até à hora da sua morte, a Frelimo. A sua última entrevista, em que mais uma vez, e já quase no seu leito de morte, ele não se coibiu de criticar a famosa frase da deslocação do presidente Nyusi a Angola, em que ele disse que se sentiu humilhado quando leu que o presidente foi a Angola buscar o exemplo de Angola. Mais uma vez, a imprensa oficial de Moçambique caiu em cima de Dom Jaime de uma forma impiedosa. E aqui há 2 coisas, mais uma vez, que é preciso destrinçar e separar. Uma questão é um debate ideológico, uma crítica, e se Dom Jaime se expõe a entrar, digamos, nos negócios de César, e aqui devemos citar a máxima cristã: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e, portanto, Dom Jaime muitas vezes pisou os caminhos terrenos e da secularidade e não esteve muito preocupado em se manter no recanto da Igreja, porque preocupado com a sociedade moçambicana, e, portanto, é legítima
a crítica a Dom Jaime, outra coisa é o insulto baixo, e ele, ao longo de todos estes anos e depois da independência, foi alvo deste insulto gratuito. Outra coisa que é importante realçar neste debate é que, com a morte de Dom Jaime e olhando para Jaime Gonçalves, é importante revisitar o papel da Igreja Católica em Moçambique. Na época colonial e no pós-colonialismo. E evitar e afastar uma certa linearidade. Inclusivamente, ouvi muito durante a transmissão em direto, e está de parabéns mais uma vez à STV pelo serviço público que fez na transmissão do direto das exéquias fúnebres do Bispo da Beira. É assim, não é a Igreja Católica aparece sempre como o cúmplice do colonialismo. Se isto pode conter uma certa verdade em termos oficiais, pela concordata entre a Santa Sé e o governo português, pelo ato missionário que criou aquilo que comumente descrevemos como escolas de brancos e escolas para pretos. Não nos podemos esquecer de todos os vultos da Igreja Católica. Já citámos aqui 3, mas temos os padres de Burgos, os padres brancos, os padres de Macuti, que não aceitaram a presença da bandeira portuguesa na igreja de Macuti. O seminário de Zóboé, que era visto como o seminário que formava terroristas, ou seja, os seminaristas que eram selecionados pelos professores no seminário do Zóboé e que eram mandados para Naxingóia. Portanto, há que ter outro olhar sobre a Igreja Católica e não aquele despacho breve de dizer estes são os comprometidos com o colonialismo. E, sobretudo, e para finalizar, como disse o José Jaime, a grande coragem de Dom Jaime ao longo de toda a sua atividade como prelado e como homem que sempre achou que devia exercer de forma plena a sua cidadania. Começo precisamente por aí, tendo em conta o seu papel. O Dom Jaime publicou um livro que conta essencialmente aquilo que foi a sua intervenção no processo de paz, na aproximação das partes, a viagem que ele faz para Maringue, por conta e risco próprios, para se encontrar com Afonso da Câmara, sem conhecimento das autoridades oficiais de Moçambique, e depois as dúvidas que no pós-encontro se contava isto ao presidente Chissano ou não. Alguns desses episódios, as crispações ao longo deste processo muito complexo de ser conotado com uma das partes, ser conotado com outra das partes. Queria começar precisamente por aí, Fernando. Acha que existe este reconhecimento, o nosso país de facto reconhece o papel que Dom Jaime Gonçalves... Eu penso que o país real reconhece, e as homenagens sentidas que foram feitas ao Bispo Jaime refletem isso. O país oficial tenho dúvidas. Por exemplo, eu acho muito importante que o Presidente da República tenha estado no funeral. E de algum modo, e na Igreja Católica há toda esta noção de perdão. O anterior Presidente, o anterior não. Exato. O Presidente acho que foi muito importante o Presidente da República, o chefe de Estado, ter estado nesta homenagem a este prelado tão singular na história recente de Moçambique. E que, de algum modo, absolve muitos dos pecados que o seu partido cometeu em relação a este prelado em particular. Seria, por exemplo, importante, e eu compreendo que por razões de segurança o líder da RENAM não pôde ir à Beira, mas é interessante, e está mais aqui um aspecto muito peculiar da personalidade de Dom Jaime. O seu funeral e as suas exéquias juntaram a RENAMO, a Frelimo, o Estado e o principal partido da oposição na mesma homenagem. Eu penso que às vezes o tempo é
é um elemento muito importante para virem ao de cima determinados factos, determinadas realidades, e eu penso que nós, moçambicanos, nós, país, ainda não nos apercebemos totalmente da importância que teve Dom Jaime na história recente de Moçambique. E outra coisa também, e esta mais grave e mais complexa, não penso que na Igreja Católica moçambicana haja outra pessoa neste momento à altura de substituir a voz crítica de Jaime Gonçalves. Já também coloco isso, já dissemos aqui, é uma pessoa de uma coragem rara. Fernando vivenciou alguns episódios no tempo de Samora Machel. Eu já narrei aqui um episódio em que ele próprio, do qual ele fala no próprio livro. Mas como se não bastasse este episódio, há muitos que tivemos a ocasião de presenciar das suas intervenções, sempre se batendo pela paz. E penso que o maior partido dele foi de facto esse, a questão da paz. E aquela metáfora que ele faz do batuque é simplesmente genial, porque ela transporta muitas coisas em simultâneo. Queria ver da sua parte, acha que existe este reconhecimento para além da ideia de recalques de que estava mais à esquerda, mais à direita, de um país bipolarizado como o nosso? Bom, eu veria isso de duas formas. Primeiro, eu poderia interpretar a presença de todos ali, como disse o Lima, que representam todo esse espectro, FLIM, RENAM, o MDM, o povo e outros ali, como sendo este reconhecimento, sem dúvida, e que é um reconhecimento merecido. Mas também eu iria interpretar como um momento para alguns, não sei quais, que simplesmente sentem que, por mais que ele possa não ser reconhecido oficialmente, há um reconhecimento profundo, em parte substancial desta sociedade, que não pode ser simplesmente ignorado. Então, não se associar a este momento, não se associar ao reconhecimento da figura que Dom Jaime Gonçalves é simplesmente inoportuno, mesmo sob o ponto de vista de imagem política de alguns. Agora, é preciso dizer que o presidente Gabusa enviou uma mensagem, não esteve no funeral, mas enviou uma mensagem. O presidente Arnaldo também enviou uma mensagem. O presidente Chano e o presidente Nilson estiveram lá, portanto, só isso já é sim, agora, tendo dito isto, eu penso que nós temos que ir para além desta condescendência, não sei que nome é que eu ia dar, desta fã de quando existem momentos trágicos, nós todos queremos estar bem na foto, então estamos ali. Portanto, não basta que as figuras, as pessoas, portanto, representando este espectro, todos estejam aí. É importante que esta figura de Dom Jaime Gonçalves seja oficialmente reconhecida, porque se nós temos figuras oficiais, portanto, desde o Estado, o Estado, entanto que enquanto governo, e temos parlamento ali, portanto, olha, não existem obstáculos nenhuns para que este reconhecimento possa, de fato, existir oficialmente. E acho que é importante para que nós não sedimentemos esta ideia de uma certa superficialidade de como nós homenageamos as nossas figuras, que é estar naquele momento em que elas morrem e depois a gente se esquece. É importante que se use, portanto, este momento em que todos parece que concordam que é fundamental reconhecer a contribuição que o Dom Jaime deu, para que, de fato, ele seja formalmente reconhecido como uma figura nacional, como um herói nacional pela contribuição que ele, de fato, teve no processo de paz neste país. Vejamos, a luta de Dom Jaime era pela paz, e precisamente na semana em que ele morre, continuamos a ter sinais de que a paz está longe, os assassinatos, pelos vistos,
seletivos continuam. Portanto, ontem mesmo foi assassinado, no dia do funeral dele, um membro da RENAM, em situações que a ideia de ocasionalidade para qualquer das mentes, mesmo das mentes mais turvas, a ideia de que aquilo é apenas uma coisa ocasional já ultrapassa meramente. Bom, pelo fato em si, fica claro que nós estamos dentro de um padrão aqui, né? Ou seja, indivíduos aproximam-se, executam alguém e, mais uma vez, é alguém ligado à RENAM ou a algum partido político. Portanto, no caso, tem sido mais em relação a membros da RENAM. Quer dizer, esta nova forma de estar, já temos tido esta tensão política há algum tempo, mas nunca um padrão como esse. Quer dizer, a mim assusta-me o fato de, em certos ciclos, alguns até supostamente acadêmicos acharem que, bom, isto pode ser visto de... não lembro. Para mim, sendo, portanto, esta a solução que está a tentar a ter a este conflito, claramente pela via da violência essa exercida fora do quadro da lei, não se sabe oficialmente quem é, né? Eu acho que é assustador, porque coloca a nós todos numa situação de incerteza, no sentido de que eu, tu, Fernando, amanhã alguém pode dar a ordem, dizer, olha, vocês vão lá, matem aquele, se está em casa ou não, na família, não importa. Portanto, o método em si que está a ser feito fora tanto à margem da lei, é assustador, porque seja quem for que acha que isto é um método aceitável, um método viável e que está a ser aplicado de forma temporária, primeiro é inaceitável, porque em Moçambique não existe lei, não existe pena da morte. E torna-se mais ainda inaceitável pensar-se que um padrão que vai sendo adotado de forma sistemática, vai haver um momento em que isso tudo vai parar. Não. Olha, se está que foi assim, a Paulo Machava, depois vem, quer dizer, nós temos aqui uma força que não se sabe qual é, ao menos formalmente, que tem o poder de executar moçambicanos. Então, isto não se vai esfumar do nada. Então, é preocupante, porque, como eu disse na semana passada, penso que é uma forma autoritária de resolver o conflito. Democracias resolvem conflitos dentro da lei. Quando o Estado sente que alguém, portanto, viola a lei, o Estado não pode também violar a lei para que resolva um problema que existe. Então, quando o Estado dá espaço para que haja uma violação sistemática da lei e não põe cobro a isso, o Estado não põe cobro a isso, porque o Estado tem que pôr cobro a isto, né? E não põe, ele abre um precedente para que nós todos estejamos no extremo risco, porque isto quer dizer que se alguém um dia decidir que Fernando, Jeremias, Macuane e você que está aí em casa devem ser executados, podemos ser simplesmente executados, o Estado não vai fazer nada, o Estado não vai esclarecer e a coisa fica-se assim. Então, não é possível que a gente construa um país independente, democrático, estável, em paz, nestas condições. Fernando, como é que olha para estes atos que temos estado a assistir? Bem, por um lado, em termos factuais, representa uma nova faceta nesta guerra não declarada que já estamos a viver, e as consequências são exatamente estas que, de forma algo dramática, o Zé Jaime aqui enfatizou, ou seja, o facto de serem assassinados, e a própria palavra assassinato assim o determina, ou seja, um ato ilícito, ou seja, execuções extrajudiciais
como também se aplica este termo. E, portanto, isto é claramente a política de olho por olho, dente por dente. E esta é a argumentação que existe aí em muitos círculos belicistas, se a Renamo se arvora no direito de ir à estrada e dar uns tiros e matar pessoas na estrada, do outro lado também há o mesmo direito de, na calada da noite, se bater à porta de uma pessoa da Renamo e dar-lhe um tiro na testa. Ora, isto simplesmente é tão degradante que nos põe no mesmo paralelo e no mesmo patamar das ditaduras da América Latina, sim, em que os esquadrões da morte eram o dia-a-dia, ou seja, as execuções extrajudiciais por elementos do regime que se desfaziam desta forma dos seus opositores. Muito bem, quero-vos convidar então para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco então para olharmos para outras matérias que elegemos para esta noite. Não sai daí, até já. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Renamo à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas, as glórias, a resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Bem, estamos já na segunda parte deste Pontos de Vista. Esta semana também perdemos uma outra grande personalidade deste país, Joaquim João, o grande futebolista do Ferroviário e da Seleção Nacional, capitão dessa seleção, primeira seleção de Moçambique foi ao CAN de 1986 no Cairo. Queria ver as tuas palavras. Bem, eu sou um adepto do Ferroviário e claro que sempre fui um grande fã do Joaquim João. Aliás, joguei com o Mabjaya, o outro defesa central, fazia parelha com o Joaquim João. Jogou com ele? Joguei com o Mabjaya, não com o Joaquim João. Ok, tá bom. Mas é assim, eu acho que, para além de todas as coisas que já foram ditas deste atleta invulgar e uma pessoa de um trato fabuloso, aliás, o irmão dele, o Mário João, que jogou no Boa Vista, tem muitas destas características também. Eu acho que há um pormenor que não senti tão realçado, que é que neste país independente, já houve seleções de grande qualidade e jogadores de grande qualidade que estão a milhas, a uma distância notável da atual e presente mediocridade. Ora, Joaquim João pertenceu a este naipe de jogadores como o Gil,
o Luís, o Nito e tantos outros, e para além desta qualidade notória de todos estes jogadores, também havia outro elemento que me parece importante realçar, que é, nessa altura, ainda se jogava pelo amor à camisola, pela carolice, por aquilo que as pessoas sentiam e não por este profissionalismo muito pouco assumido e que, em última análise, até devia ser posto em causa, uma vez que é uma verdadeira brincadeira chamar-se às nossas equipas profissionais e aos nossos próprios... Uma ratoeira que leva para a marginalidade muitas pessoas. Absolutamente. Então, o Joaquim João faz-nos, de algum modo, regressar a esse tempo um pouco romântico do futebolista que defendia a sua camisola, tinha orgulho. Eu não conheço outra equipa que o Joaquim João tenha jogado para além jogou no Machacán também. Uma época depois passou por Machacán. Porque sempre foi identificado como uma pessoa do Ferroviário. Então, penso que é este o legado do Joaquim João e que nos faz refletir se aquele modelo do pós-independência não estaria mais de acordo com as nossas realidades do que o atual modelo, não obstante eu acreditar que a ligação das empresas aos clubes é extremamente importante, porque não é a meia dúzia de sócios dos clubes que podiam potenciar o fenómeno desportivo na maneira como ele hoje deve ser encarado. Sejano, palavras para este grande JJ? Olha, para quem nasceu na década de 70 como eu, ainda novo, lá para os anos 80, lembra-se de ouvir JJ na rádio, as coisas todas, e sem dúvida já no nosso imaginário ficava este nome como um grande herói. Ainda lembro-me de assistir no CAN de 86, em que nem um golo marcamos, pelos vistos. Tínhamos enormes estrelas. Sim, tínhamos enormes estrelas, mas de facto concordo com o que o Lima disse. Ele representa esta época do romantismo do futebol, em que nós víamos muito das histórias, quer dizer, de como é que de facto essas pessoas sacrificavam, e de fato havia muito espetáculo, tanto mais que os campos andavam cheios. Eu me lembro que por várias vezes nós ficávamos nas barreiras do Machacán assistindo o jogo lá embaixo, às vezes íamos até lá embaixo e deixávamos entrar, às vezes éramos miúdos e tal. Então, quer dizer, é um momento que eu lembro-me ainda com uma certa nostalgia. Claro, eu não joguei com ele ou com alguém que tenha jogado com ele como o Lima, mas sem dúvida eu tenho boas memórias dele e de facto sinto muito, porque também foi uma morte que vai muito cedo e súbita, e de facto é uma grande figura. Apraz-me também saber que ele teve uma medalha na Xingueia, ou seja, o Estado, de certa forma, reconheceu o que ele fez, e creio que é uma das figuras mais emblemáticas do nosso futebol, sem dúvida. E, bom, e que descanse em paz os meus sentimentos à família e também ao clube dele, o Ferroviário. Sempre bom recordar estas figuras que fizeram muito por este país, e oxalá o Estado se lembre destas pessoas ainda vivas, muitas delas, não fiquemos à espera que elas moram. Ainda outras figuras, os nord-americanos ainda andam aí, são figuras verdadeiramente lendárias do nosso desporto, e vale a pena, de facto, quanto antes, prestarmos a devida homenagem a estas pessoas. Muito bem, vamos voltar à vaga fria, como se costuma dizer, dos nossos assuntos do dia a dia. Esta semana, o Conselho de Ministros
formalizou, digamos, a dívida da Ematum, portanto, o processo de reestruturação da dívida da Ematum e a sua transformação, portanto, em dívida soberana. Foi um acto formal, uma vez que o compromisso com os credores gera mesmo nesse sentido. E, portanto, ficamos nos 850 milhões de dólares de capital, mais juros, que anda por aí a volta de 1 bilhão e 450 milhões de dólares a pagar em tranches semestrais de 35 milhões de dólares até 2023, portanto, mais 2 anos, relativamente aos 5 anos iniciais que tinham sido acordados. Já não se paga sempre, portanto, paga-se. Já não se paga 100 semestrais, paga-se 35, uma lufada de ar fresco ao serviço da nossa dívida, Fernando. Mas o 1.4 já entra pró-índicos ou ainda sem pró-índicos? Juros e capitais. Juros e capitais. Sim. Eu não fiz totalmente as contas, mas acho que há alguma imprecisão na informação que veio veiculada na imprensa esta semana em relação à totalidade da dívida e aos montantes. Mas, basicamente, aquilo que Moçambique conseguiu fazer, incorporando a dívida da empresa Ematum mais a dívida do Ministério, do Ministério da Defesa, prolongou-se o pagamento desta dívida em 3 anos e até lá o Estado paga qualquer coisa como 2 prestações semestrais de 70 milhões, ou seja, 2 prestações no total de 70 milhões prestação 35 milhões por ano. Penso que não, é bem, claro, há um novo juro, o juro passou de 8,5% para 10,5%, e aqueles que declararam a intenção de aderir ao novo papel do Tesouro com a garantia soberana do Estado de Moçambique tiveram um bónus de 5%, o que para estes credores, e são muitos, são mais de 80%, isto significa que o juro, de facto, é de 14, um pouco acima dos 14,5%. Se o Eldorado chegar até 2023, isto é um problema que se resolve facilmente. Se isto não chegar, é um problema acrescido para as finanças moçambicanas, que nestes dias não navegam em boas águas, tanto mais que, em paralelo com a resolução do Conselho de Ministros, se anunciou uma nova dívida contraída pelo Estado moçambicano. Mas, de qualquer das maneiras, o que eu estava a dizer é que há aqui um aliviar para um Estado que, nesta altura, se confronta com uma crise económica, olhos vistos, e financeira, uma vez que há um problema de disponibilidade de tesouraria para o Estado. Aliviar-se desta dívida. Jeremias, isto corresponde àquela máxima: a dívida não é para se pagar, é para se ir pagando. Portanto, o ministro maleiano seguiu esta filosofia. Para todos os efeitos, tendo em conta que há um serviço de dívida agravado pelas atuais taxas cambiais, porque há um ano o serviço de dívida que nós estávamos a pagar para 32, 35 meticais o dólar, agora estamos a pagar para 60. Portanto, 60. Significa que havia já um agravamento natural da dívida. Com isto... Olha, é um alívio relativo e eu não discutiria muito isto e diria isso sem nós sabermos quais são as implicações do crédito da Proíndicos. Ou seja, nós estamos, portanto, a nos livrar desta dívida, não estamos a nos livrar da dívida, nós estamos a renegociar e ela é paga
é paga de forma um pouco como um nó da um gravata, pouco está mais leve. muito apertado e desaperta-se um pouquinho, um toque só para ver se estamos um pouco mais exato. respirar um pouco. Mas a questão é que nós temos mais uma vez um crédito cujos contornos não se conhece, a gente não sabe o que é que isso vai implicar em termos de esforço fiscal nos tempos que vêm, ou seja, todo este arranjo, como disse ele, é um arranjo que é bem sucedido condicionalmente, ou seja, depende do que é que nós vamos ter daqui a alguns anos em relação principalmente às tais receitas do gás. Mas só que temos aqui outro ponto, é que há um sinal que foi lançado no mercado, é que mesmo a dívida tendo sido renegociada, é interpretada como default. Ou seja, portanto, é um Estado que não está a conseguir pagar as suas dívidas. E isto é mau. Por quê? Porque a gente já sabe, né, que se o mesmo Estado for ao mercado financeiro outra vez tentar mobilizar recursos, vai ser complicado, vai ser uma taxa de juros mais alta. Mais ainda, é que o banco que liderou esta operação omitiu informação dos investidores. E isto, do ponto de vista do próprio mercado, confiança é extremamente crítico. Ou seja, omitiu, primeiro, em relação à questão do equipamento militar, em relação a este crédito da Ematum, entre aspas, e mais, eles afirmam também que só ficaram a saber da Proíndicos mais tarde. Isto condicionaria, de fato, a renegociação que foi feita. Porque é tudo uma dívida que vai ser paga pelo mesmo Estado. Então, se este Estado, mesmo que tenha renegociado esta dívida e depois sabe-se que tem outra dívida, é claro que ainda existe um risco muito alto de default, ou seja, que o Estado não pague essa dívida. Então, eu acho que nós não devemos ver os dois créditos de forma separada, porque depende da compreensão do que é também o crédito da Proíndicos, para vermos se em termos reais, de fato, isto significa um alívio. Claro, é um alívio relativo, como eu disse, porque uma coisa é termos duas dívidas tão grandes como estas aqui, outra coisa é apenas termos uma que é de ser dentro do tempo, mas outra que já tem algum alívio. Então é preciso ver as duas. A ideia de que no final do mês tenho um compromisso de pagar 200 e o meu rendimento é 30. E esta negociação permite-me, não pago 200, pago 20 e tal, está dentro mais ou menos dos meus rendimentos, ou pelo menos parece estar dentro dos meus rendimentos e é possível. Mas para todos os efeitos, eu queria já seguir para este segundo. Depois deste esforço hercúleo por parte do ministro Mariano, e falo dele porque houve claramente um esforço notável dele para retardar o pagamento da dívida de Ematum, eis que surgem as notícias do Wall Street Journal de que afinal, eu ponho entre parênteses, pode haver, fecho o parênteses, outra dívida com a tal da Proíndicos, num montante mais ou menos igual, porque foram avançados vários valores, não está claro qual deles é o verdadeiro. Isto é um verdadeiro muro no estômago do Ministro das Finanças. Claramente, mas eu penso que o Ministro Malayan, com aquela sua calma proverbial, quando assumiu esta pasta, já sabia que ia encontrar todo este lixo debaixo da carpete, e estes casos só estão a provar aquilo que ele já se tinha preparado para encontrar. Eu penso para todos os efeitos, há um governo que está há mais de um ano a apagar fogos, porque não se governa com claramente. Bem, o Presidente, na famosa intervenção nos 20 anos do Millennium Beam, veio dizer que encontrou os cofres vazios. Este é o chefe de Estado, não podia ser mais cândido sobre o estado das... Acho que agora se deve estar a perceber bem o que queria dizer o Presidente Inhoso com aquilo. Claro, mas há aqui outros problemas. É assim, eu penso que nos próximos dias o Governo vai vir a público com uma explicação e com mais detalhes
desta operação que eventualmente não correspondem na sua totalidade àquilo que foi escrito no Wall Street Journal. Isto, logo à partida, traz-nos aqui um problema complicado, que é estratégias de comunicação. O governo tem que afinar melhor a sua estratégia de comunicação, porque na mesma semana em que sai esta notícia, o governador do Banco de Moçambique diz que nem sabe que empresa é esta a Proíndicos, não conhece esta dívida, e o Ministro das Finanças diz que ainda tem que ver melhor o artigo do Wall Street Journal. Portanto, há aqui um problema de comunicação que urge clarificar. Será só de comunicação? Quando o governador do Banco de Moçambique diz que não sabia da existência desta dívida, o Ministro das Finanças, pelos vistos, também terá ficado surpreendido. Aquela declaração dele de que ia ler ainda bem a notícia é uma declaração politicamente sensata para alguém que, bom, depois de ter tido a surpresa da Ematum, já não pode vir a público garantir coisas. Há várias. Então, é um ninho, digamos assim, por parte dele, até se aperceber daquilo que está a acontecer. Há várias teorias para este assunto e para as dívidas, e para o conhecimento ou não conhecimento das dívidas, ou para o conhecimento total ou parcial das dívidas. Não é por acaso que Adriano Malayane fez esta vassourada tremenda no seu ministério, ou seja, substituindo 28 diretores no seu ministério. Também tem a ver com o passado, também tem a ver com uma série de dossiês que, eventualmente, e aqui entramos mais uma vez na teoria da conspiração, que não terão sido transferidos na sua totalidade para a atual equipa de gestão. Outra questão também muito importante é verdade sim que o Presidente e chefe do Governo reconheceu que encontraram os cofres vazios, mas há como que um assumir de compromissos da anterior governação, e a nova governação de modo algum quer que digamos, o cheque vá parar à anterior governação, até porque com os escândalos do Lava Jato, com os escândalos da mansão do presidente sul-africano, estes assuntos agora têm que ser geridos com pinças. De qualquer forma, outro problema muito importante e que o governo terá que enfrentar é que dentro de uma semana, um pouco mais de uma semana, vai estar aqui em Maputo mais uma equipa de avaliação do FMI. O FMI que tem aquela posição do marido enganado. São sempre os últimos a saber, ou seja, lamentamos que não soubemos que Moçambique ia comprar 85% de Cahora Bassa, lamentamos que não sabíamos de Ematum, e agora se calhar vão dizer lamentamos que não sabíamos da Proíndico. Há um mecanismo no FMI complicado e com efeitos, que pode ter efeitos danosos para Moçambique, que é o misreporting, ou seja, que Moçambique não declarou todas estas transações, nomeadamente ao FMI, que é um parceiro para a área financeira do governo. E isso pode ter implicações gravosas em termos de crédito e em termos de relacionamentos com uma instituição tão importante que neste momento emprestou em dezembro 283 milhões de dólares, exatamente para nós andarmos a pagar algumas destas dívidas internacionais. A todos os efeitos, Fernando, quando falamos por Índigo, não estamos a falar de nenhuma empresa extraterrestre. Uma empresa registrada que em Moçambique é participada pela Montebinga, que é uma das empresas do Ministério da Defesa. É uma empresa que faz parte do nosso aparato de defesa e segurança. Portanto, os serviços de inteligência, Ministério do Interior, Ministério da Defesa e, num determinado momento, não sei se ainda se mantém esta participação, também do IGEP, que é
um instituto de Estado. participações do Estado. Portanto, ela pertence a este mundo e foi criada exatamente para fazer transações dentro deste âmbito. Já, queria precisamente esta coisa. Seria sensato haver uma operação da dimensão entre 600 e 800 milhões de dólares sem que o Banco de Moçambique tenha conhecimento, seja ela avalizada pelo Estado ou para um privado, para a dimensão do nosso mercado financeiro? Olha, muito mais do que nós irmos ao Banco Central, o artigo 179 da Constituição, no seu número 2, a linha P, é explícito em relação a isso. Portanto, nenhum empréstimo que seja de amortização plurianual ou que ultrapasse os avales que são definidos no orçamento do Estado deve ser feito sem autorização do Parlamento. Portanto, começamos por aí. Ou seja, é um aval que é feito ao Estado, melhor, pelo Estado, que não passou pelo Parlamento. Então, e aí transcende qualquer debate, inclusive da natureza da empresa, se ela é sociedade anônima, se entra Montebinga, se entra, quer dizer, o ponto é que é um aval que foi que, portanto, passou à margem do legislativo. Então, eu acho que aqui estamos com um problema sério, não só em relação ao Banco Central, é um problema sério sob o ponto de vista de como é que as instituições todas foram feitas um bypass. E depois, é preciso termos em conta que não é uma lacuna legal em relação a isso. Mesmo o artigo 107 da Lei da Propriedade Pública é claro em relação a isto, em termos, inclusive, de sancionamento quando portanto, existe uma violação das normas de aplicação da lei orçamental. Então, aqui o que nós temos foi um bypass às instituições todas, em relação a isso não possa haver dúvida, seja quais forem as intenções em relação a este empréstimo, se foi para uma boa causa ou não, o que for. O ponto é que há um bypass e pior, e acho que isso é mais crítico, é que nós temos a ilusão e uma certa ingenuidade de que essas operações podem ser encobertas por muito tempo e torna-se mais crítico ainda quando você opera no mercado internacional, em que esta informação, pelo menos aos investidores, deve estar clara. Então, quer dizer, eu acho que o próprio governo, quando fez isto, parecia que tinha uma certa ingenuidade de que isto poderia ser feito apenas à margem das nossas instituições e que isto basta, mas que agora, quando chega no próprio mercado, é claro que se torna difícil que isto seja encoberto. Como é que interpreta este silêncio do governo até agora relativamente a este assunto? O que quer dizer? Surpresa? Poderão querer ganhar tempo para averiguar, para virem falar com mais propriedade? Já não se sentirão tão seguros de a primeira informação virem a público? Eu penso que é um assunto extremamente embaraçoso para o governo. Acho que, mesmo que eventualmente o governo soubesse, acho que precisa se preparar um pouco melhor para vir a público falar em relação a isto. E, inclusive, eventualmente, até para o próprio Parlamento em relação a este assunto. Porque, de fato, é um assunto melindroso, mas o pior é que é um assunto que está a vir lá de fora e que está a lançar um alerta aos investidores. Portanto, está a colocar o país numa situação sensível. Por quê? Porque o Wall Street Journal e antes um outro órgão que eu não lembro, estava a falar sobre uma suposta fábula de como é que os investidores aventuram-se mercados de fronteira como o nosso, à espera de ganhos fabulosos, mas que é preciso começar a ter muito cuidado porque há muitos riscos aí. Ou seja, então nós estamos neste momento na imprensa financeira internacional como sendo uma fábula, um caso fantástico de como há tantas falhas de assimetria de informação que fazem com que, e depois aquilo que se achou que era um bom negócio, no fim, revela-se um negócio extremamente arriscado. Isto é mau,
para nós, quando nós quisermos voltar a esse mesmo mercado. Muito bem, vamos avançar para o terceiro ponto que elegemos para esta noite. A cidade da Beira foi, esta semana, completamente inundada e quase submersa. Os velhos problemas, as velhas consequências dos problemas climáticos, e a Beira, sendo uma cidade que está muito abaixo do nível do mar, ressente-se claramente nisto. O que aconteceu esta semana é um sinal, é um sintoma que tem de ser levado muito a sério, que ultrapassa claramente a esfera do município. Jeremias, esse é o resumo mais importante daquilo que aconteceu na Beira. Isto também para dizer que este não é um fenómeno local, não é um fenómeno que tem que estar nas costas do Conselho Executivo da Beira, que não se deve politizar e fazer-se política à custa deste tipo de tragédias. Este é uma questão nacional, que existe disponibilidade à escala nacional e a nível do Governo Central para se tentar, não diria enfrentar, mas pelo menos mitigar estes efeitos. Este é um ponto que me parece o ponto fundamental. Um segundo ponto e tal como aqui já falámos muitas vezes, destes presidentes de Câmara muito corajosos, que fazem demolições, que não deixam construir em locais proibidos, isto também chama a atenção das autoridades da Beira para o pulso de ferro que têm que ter em relação a estas construções em zonas que são completamente suicidárias, autorizar-se essa construção. Por um lado, destruiu-se primeiro Mangal, depois fechou-se os olhos à construção desordenada, nomeadamente na Praia Nova. Mas, por exemplo, na área de Nhangao, neste momento há uma destruição enormíssima de mangal que ocorre na zona de Mangal. Isto está à vista de todos os responsáveis da cidade, dos responsáveis provinciais, do chamado administrador do distrito da Beira, e não se faz nada. Portanto, só quando destruírem todos os mangais de Nhangao é que vão dizer que são as consequências das mudanças climáticas. E aquelas pessoas que tiveram doados e tiveram terrenos para serem realojadas na Praia Nova, ocuparam os seus terrenos, comercializaram os seus terrenos lá onde foram colocadas, mas foram outra vez ocupar os seus antigos, nem vou dizer casas, os seus casebres na Praia Nova. Portanto, há fenómenos de fundo, há questões de fundo que é preciso compreender. Logo, à partida, a questão da própria localização da cidade da Beira, mas há outros fenómenos que é possível a mão humana afastar se tiver algum pulso duro sobre esta questão, nomeadamente a construção desordenada. Seja, o Fernando já tocou vários assuntos. Maputo beneficiou, de Maputo, o município de Maputo, de toda esta requalificação da zona da Marginal, que também estava a viver praticamente a mesma ameaça, e não teria conseguido fazer aquilo sem o apoio do Governo Central, nitidamente. E tendo vários municípios cada vez mais a enfrentar isto, e sabendo que os recursos são escassos, como é que acha que o Governo Central, nesta relação com os municípios, se vai dar a lógica de não haver uns acharem que são filhos enteados, e quando os assuntos tocam Beira já sabemos que a política está aí de primeiro? Olha, a Beira é uma das cidades que, no âmbito das mudanças climáticas a nível do nosso país, é apontada como uma das mais frágeis. E por conta disso, pelo que eu sei, existe inclusive um fundo que vai do Governo Central especificamente para a Beira. Agora, a questão mas uma requalificação mais ampla, como, por exemplo, aconteceu aqui em Maputo? Sem dúvida que a Beira precisa disso. Agora, eu não sei qual é o valor, se
chega a este nível, mas sem dúvida que a Beira tem problemas muito mais críticos que aqui em Maputo, sendo que, pelo que se diz, está inclusive em certas partes abaixo do nível do mar. Então, sem dúvida, precisa de um investimento massivo de infraestruturas, porque é uma cidade com alto risco no âmbito das mudanças climáticas. Agora, a relação entre o governo central, municípios, em relação aos fundos, como é que se passa fundos para essas entidades, sempre é crítica, né? Não é das melhores e há espaço, às vezes, para muita subjetividade, e principalmente quando se trata de municípios da oposição. Não sei se é o caso agora, mas, sem dúvida, é algo que o governo central deve olhar com mais atenção, porque, de fato, a Beira precisa de um grande investimento em infraestruturas. Muito bem, agradecer a vossa presença. O nosso tempo já expirou, mas tentamos aqui abarcar o maior número de temas possível. Assim que nos acompanhou, também dizemos nosso muito obrigado. Marcamos já novo encontro para o próximo domingo em termos de pontos de vista neste mesmo espaço. Boa noite. Até lá.